Olá, esses são os informativos do mês da IAGE Central de Poá. Nos bancos temos o QR Code. Aponte a câmera do celular e siga os passos. Irá direcioná-lo ao menu de nossa igreja. Por lá, você terá acesso às nossas páginas, conteúdos e informações. A ASA, Ação Solidária Adventista, agradece as doações já realizadas e solicita que continue. A fome não espera. Se prepare e traga alimentos de preferência não perecíveis, roupas e calçados em bom estado. Colabore com a ASA. Nossos cultos são gravados. Pedimos encarecidamente que a locomoção na nave seja a mínima possível. Se possível, antes de subir, vá ao banheiro e venha com a sua garrafa de água. Ao subir, mantenha reverência. Durante momentos de oração, louvor, oferta, não transite no corredor, apenas se muito necessário. Gostaria de fazer parte do Ministério da Música? Participar dos ensaios e programações? Sente que está pronto para adorar cantando ou tocando algum instrumento? Chegou o momento de utilizar seu dom. Procure o diretor do departamento e se disponha a louvar. Neste domingo, a Escola Cristã de Férias, traga seu filho para aprender e se divertir. Às 9 horas, o Ministério da Criança espera você. Crianças de 4 a 12 anos podem participar, não perca! Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube de nossa igreja, Adventistas Poá SP, e seguir no Instagram IAGE Poá SP. Aos sábados do mês de janeiro, teremos a série O Fim da Vida. Entenderemos a correlação entre propósito, finalidade e a morte. Participe! Um grande conflito que começou no céu e veio parar aqui na terra. Permitimos que o causador dela mudasse tudo que era perfeito e a consequência cobrou um alto preço. Desde então, nossa luta para definir quem está no comando da nossa vida tem sido travada todos os dias. E uma escolha diária é necessária para nos mantermos ao lado daquele que nos criou e nos salvou. O poder que vem do alto nos ajuda nesta luta, mas nem sempre utilizamos dele para vencer nossas batalhas. Mas essa batalha terá um fim. E você precisa estar preparado, porque essa batalha requer a última decisão. A última decisão. Quartas-feiras, temos as sementes, o qual nos reunimos com maior intimidade para conversar e orar. O tema Cartas para Deus, Encontros de Oração, nos leva a enviar a Deus nossos agradecimentos e pedidos. Agradecemos a sua atenção. Possamos de mente e coração cultuar a Deus. Seja um real adorador. Bom
dia, crianças. Desculpa, eu cheguei atrasada. Que eu fiquei presa lá embaixo. Pode pôr aqui, por favor. Oi, Laurinha. Tudo bem com vocês? Bom dia, igreja. Olha só que eu tive que subir com muito cuidado, né, para não fazer estrago. Vocês estão bem? Sim ou não? Quem que já voltou para a escola? Ninguém ainda? Tá todo mundo de férias? Podem vir aqui mais pertinho para vocês verem. Oi, Dan, tudo bem? Se vocês quiserem ficar bem pertinho aqui, a gente vai ver uma coisa bem legal que vai acontecer. Senta aqui do meu ladinho. Você quer sentar aqui no meu colo? Olha só, a historinha de hoje é uma historinha muito legal. Muito, mas muito legal. Porque fala sobre Jesus. E falar de Jesus é sempre muito legal, muito bom. E a historinha de hoje, Mumu, fala sobre o milagre que Jesus fez. Alguém sabe me falar algum milagre que Jesus já fez? Alguém conhece alguma história de milagre? Qual, Rick? Oi, vem cá. Qual milagre que você conhece? A história de Noé. Não deixa de ser um milagre, né? Os animais estarem a salvo. Mas um que Jesus fez. O milagre da água e que Jesus transformou. O milagre da água em vinho. Fala, Anthony. Eu sei do milagre que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. O milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas a história de hoje é assim. Certo homem estava muito triste, muito triste. Como que é a cara de uma pessoa triste? Fica assim, né? E sabe por que ele estava triste? Porque ele era cego. Ele não podia enxergar. Todo mundo fecha o olho. A gente vai ouvir o restante da história de olhinhos fechados agora. O homem era cego. Ele acordava todos os dias e era assim que ele via. Nada, tudo escuro. Na hora de comer, ele não conseguia ver o alimento. Na hora de andar, ele não conseguia ver os lugares por onde ele estava passando. Ele era cego. E ele não tinha ficado cego depois que ele cresceu. Ele era cego de nascença, Antonella. Ele já nasceu assim, ó, cego. E aí, um dia, Jesus estava caminhando com os seus discípulos. E os discípulos perguntaram assim para Jesus: Ei, Jesus, tá vendo aquele homem cego? Ele é cego assim porque ele pecou? Porque ele fez alguma coisa errada? Ou ele é cego assim porque o papai e a mamãe dele pecaram? E aí, o que você acha? Você acha que ele era cego porque ele pecou? Ou porque os pais dele tinham pecado? Alguém acha? Alguma coisa? Boa resposta, ele era cego assim porque ele tinha nascido assim. E aí Jesus respondeu assim para os discípulos: não é nada disso. Ele é cego assim para que Deus se manifeste na vida dele. Você sabe o que significa isso? Deus se manifestar? Agora você pode abrir os olhos. Jesus então chegou pertinho desse homem cego e Jesus fez uma coisa que o papai e a mamãe falam que a gente não deve fazer muito, não. Mas tudo que Jesus faz tem um motivo, certo? Jesus cuspiu no chão. Mas a saliva de Jesus é diferente da nossa. Quando Jesus cuspiu no chão, Jesus passou a mão assim e formou... O que forma quando a gente mistura água com terra? Um barro, né? Formou um barro parecido com essa massinha. Posso pegar um pouquinho? Parecida com essa massinha que a amiguinha tá aqui, ó. Formou assim um barrinho. E sabe o que Jesus fez? Jesus colocou nos olhos do homem. Colou assim nos olhos do homem aquele barro. E Jesus disse para aquele homem assim: perto de você tem um tanque chamado Siloé. Vá até o tanque de Siloé, coloque a mão na água e lave os seus olhos com a água do tanque de Siloé e você vai voltar a enxergar. O quê? Quem acredita que isso é possível? Será que o barro que Jesus colocou no olho do homem tinha mágica? Não. Será que a água tinha mágica?
E o que aconteceu então? O homem foi até lá, fez tudo que Jesus pediu. E sabe, quando ele terminou de lavar os olhos, que ele levantou, ele estava enxergando, ele estava vendo tudo. Todo mundo ficou muito surpreso com aquilo que aconteceu. E quando o homem olhou para o lado, cadê Jesus? Jesus já tinha ido fazer outros milagres em outro lugar. Algumas pessoas daquela época não tinham muita fé. Não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então elas levaram o homem e perguntaram para ele: é verdade que você era cego? Ou você era um grande mentiroso? Estava fingindo esse tempo todo? E o homem disse: é verdade. E aí alguns falaram: é verdade, porque além de cego, ele pedia esmolas. Ele não conseguia trabalhar, a gente via ele na rua pedindo dinheirinho. E aí perguntaram para o homem: e como foi que agora você está enxergando tudo? E o homem disse assim: um homem disse que ele era o Filho de Deus e ele me curou. E um tempo depois, esse homem estava caminhando e Jesus o encontrou de novo. E Jesus perguntou para ele assim: ei, moço, você acredita no Filho de Deus? E ele falou assim: quem é o Filho de Deus? Como eu vou saber se eu acredito nele ou não? E Jesus disse assim para o homem: o Filho de Deus sou eu que estou falando com você. Ai, naquele momento, aquele homem deu um sorriso enorme, se ajoelhou nos pés de Jesus e o adorou e disse: eu creio. Olha que história linda. Não é mágica, é milagre. E é uma história sobre um Jesus que pode fazer muitos milagres, como ele fez quando ele esteve aqui. Quem acredita que Jesus é grande, forte, poderoso e pode fazer qualquer milagre? Quem acredita, levanta a mão bem alto. Será que a igreja acredita? Vamos olhar para ver se a igreja acredita. Quem acredita que Jesus é capaz de fazer qualquer coisa? Amém. Glória, né, Anthony? E quando a gente acredita que Jesus pode fazer qualquer coisa, sabe o que a gente precisa fazer? Adorar. E como a gente adora Jesus? Orando. Que mais? Cantando. Que mais? Lendo a Bíblia. Que mais? Vindo aí? Vindo à igreja. Jesus é maravilhoso. E o sábado foi feito para a gente passar todos os segundinhos dele adorando a Jesus. Orar. Vamos orar então para agradecer a Jesus, porque ele é muito poderoso? Vamos? Posição para orar. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos mandou Jesus. E Jesus é grande, Jesus é forte, Jesus é poderoso. E ele pode fazer muitos milagres. Se hoje algum dos meus amiguinhos que estão aqui à frente estiver precisando de um milagre, por favor, Jesus, faça esse milagre, porque o Senhor é poderoso. Ensina os meus amiguinhos da igreja a te adorarem. Nós oramos no nome poderoso do nosso melhor e maior amigo, Jesus. Amém. Pode. E agora? Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Colocado à prova. Bom, eu sou adventista de berço e sempre fui ensinado pelos meus pais sobre a fidelidade a Deus. E mais perto da faculdade eu comecei a estagiar numa instituição, mas eu ainda não estava sendo remunerado, porque eu estava trabalhando como voluntário. Eu fiquei nessa função por cerca de 9 meses, sempre na perspectiva de conseguir uma vaga, né, que me levasse realmente ao cargo do serviço público, né? E perto da data de abertura dessa vaga, também abriram uma vaga de estágio de pós-graduação. Mas eu acabei, pela situação, aceitando fazer a prova para essa vaga de pós, independente da outra vaga. Bom, eu tinha um amigo no trabalho que eu considerava bastante e ele conseguiu o gabarito da prova de estágio para mim. E ele me mostrou por várias vezes, olha só, não que eu tenha visto, mas ele botava em cima da mesa e falava: ó, tá aqui, ó, é só você pegar. Dia após dia eu ia trabalhar e
tava lá em cima. E às vezes sem ninguém na sala comigo. Então eu fiquei tentado realmente a dar aquela olhadinha, pensar, não, acho que só uma olhadinha, né? Depois de ter rejeitado né, todo o gabarito, eu comecei a estudar bastante. E na semana da prova mesmo, eu realizei cerca de 400 questões de concurso. Bom, eu também fui fazer a prova com esse pensamento, né? Olha, eu fiz tudo do jeito certo, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar, que Ele vai me ajudar. A prova tinha 50 questões, eu acertei 45. E eu pensei, nossa, devo ter passado. Eu agradeci a Deus, falei, obrigado, Senhor, né? Fui bem. E quando saiu o resultado, eu tomei um susto, porque eu vi que eu tinha passado na posição 67. Quando saiu o resultado da prova, eu soube de algumas outras pessoas que usaram de alguns artifícios ilegais para conseguir uma nota maior. E isso me revoltou muito. E aquele foi um momento que eu questionei Deus, né? Eu pensei, poxa, Senhor, eu fiz tudo certo, e daí agora, né, já estou trabalhando há 9 meses aqui, estou fazendo tudo certinho. Por que aconteceu isso comigo? E um tempo depois, eu recebi a notícia de que a outra vaga daquele cargo que eu estava querendo estava sendo aberta. E eu entreguei tudo isso nas mãos de Deus e ali depois de uns 3 meses eu fui chamado para entrar nessa vaga. Que era uma vaga muito melhor do que essa de estágio, tinha todos os benefícios muito bons, um salário muito bom, e isso tudo logo depois de sair da faculdade. O que eu percebi, né, nessa caminhada que eu tive de final de faculdade, em busca de um emprego, foi que, sendo bastante honesto, sendo correto e fazendo as coisas conforme a Bíblia, conforme manda Deus, eu, de uma forma ou outra, mesmo passando por algumas dificuldades, por algumas dúvidas, no final eu entendi que ali havia um propósito. A gente tem que saber que a fidelidade ela é importante durante todo o processo, durante toda a vida. Em todos os aspectos tenho tentado ser fiel, porque a gente é falho, enfim, mas eu tenho tentado em tudo, em todos os detalhes, ser fiel a Deus. E mais importante do que um resultado que Deus pode me dar, o importante é ter Ele todos os dias. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Os irmãos podem permanecer sentados, tá? Adorador por excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar
de louvor. Convida a igreja, fique em pé. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Oremos. Desejamos, Senhor Deus, do fundo do nosso coração, ser um verdadeiro adorador com excelência. Por isso, Senhor, estamos aqui como qualidade dos teus filhos, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Te pedimos, ó Pai, neste momento, uma bênção toda especial sobre os nossos dízimos e também as nossas ofertas. Trouxemos, ó Pai, de coração, que o Senhor venha abençoar a cada doador e que possamos ter sempre, Senhor, para devolver a Ti. Obrigado por tudo, Pai, é o que nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Ontem foi me feita uma pergunta, o porquê das coisas, né? O porquê das programações, o porquê de estarmos aqui hoje, né? Então, eu vou pedir para que os irmãos façam uma autorreflexão agora. Por que você veio aqui hoje? Mas seja sincero com Deus, com você. Feche seus olhos, pergunte a Deus o que eu vim fazer aqui hoje. Eu vou convidar os irmãos para que nós possamos cantar o hino Santuário no Templo. Peça para que Ele purifique, né, todos os nossos pensamentos, para que nós possamos entrar no Santuário do Templo e adorar o Senhor com excelência. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor.
Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o sétimo dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário do templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, mas fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário do templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário do templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Amém? Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Agora eu vou convidar os irmãos para que possam ficar em pé e fazer sentido ao que viemos fazer aqui. Dar honra e glória ao Senhor. Adorar o nosso Criador. Nós estamos aqui hoje porque Deus nos fez e nos deu a oportunidade de estarmos aqui entre irmãos. Vamos levantar, vamos cantar o hino. A Deus demos glória. Demos glória por grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por pranto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu.
sangue por nós derramou, herança no céu com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Vamos cantar bem forte. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, igreja? Eterno Deus, eterno Rei, querido Pai, te agradecemos e damos glórias a Ti. Muito obrigada por ter nos escolhido, nos convencido e nos trazido até a Tua presença. Encha, portanto, agora o nosso coração com a convicção de o Seu Espírito Santo estar aqui. Nos permita adorá-lo agora, em espírito e em verdade. Receba o nosso coração, o nosso louvor. E, por favor, nos instrua no estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Teremos agora 2 mensagens musicais com o Anthony. Sem sandálias caminhava pela praia, falando da bondade, seu caminho ele marcava. Seus pés bem lentamente se afundavam na areia, e sua voz chamava pescadores para a mesa. Venham todos, o banquete pronto está, e todos que não aceitam podem dele desfrutar. Venham todos ao chamado de Jesus, é ele quem nos chama a falar da sua luz. Nós temos que seguir as pegadas que deixou na areia do caminho pelo seu constante amor. E nós devemos ensinar a outros o caminho, mostrando
sou um filhinho Sim, sou um filhinho dele. Quando eu caio, me restauras, e quando eu falho, eu provo teu perdão. Quando a corrida da vida é pesada, tuas mãos me amparam, meu bem ser. Shalom, és minha paz, Jeová, Rafa, és minha cura, Yahvé, meu Deus. Amém. Obrigada, Anthony e Eric. Toda vez que eu vejo o Anthony aqui, a Antonella, eu me lembro, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E é muito bom ver as nossas crianças no caminho. Que Deus as abençoe. Bom sábado para você. Eu tinha preparado fazer um quebra-gelo, assim que fala, né? Para a gente entrar num espírito assim. Mas vocês já estão tão atentos e tão silenciosos que não se faz necessário nada disso. Porque quem quebrou o gelo foi o calor do Espírito Santo, amém? Então convido você simplesmente a fechar os olhos e orar para abrirmos a palavra. Querido Deus, já te adoramos em forma de estudo da lição, em forma de louvor.
apresentando a Ti os nossos pequeninos e agora queremos adorá-lo através do estudo da palavra. Fale a nós, por nós e através de nós. E que o Teu Espírito encontre ouvidos atentos, silêncio, corações abertos, para que Ele possa fluir e se mover. E que a palavra possa nos trazer transformação. Perdoe os pecados dessa pecadora que está aqui, que não é digna de falar do Teu amor. Mas fale através de mim, por favor, em nome de Jesus, amém. Abre aí a sua Bíblia em 2 Crônicas 21. Segunda Crônicas, capítulo 21. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre essa história em um outro momento, mas a Bíblia é um livro incrível e toda vez que a gente abre, ainda que a gente se depare com a mesma história, a gente pode aprender coisas diferentes, coisas novas. Nós vamos conversar sobre a história de um homem, uma história da Bíblia que eu aprendi a meditar, ler e reler, não porque seja uma história bonita. E às vezes não são apenas as histórias bonitas que podem nos ensinar coisas, mas às vezes as histórias tristes e difíceis nos ensinam muita coisa também. E só para dar um contexto para você desse capítulo, você já conhece a história, eu só vou lembrar aqui, pode ser que tenha em nosso meio alguém que talvez nunca tenha ouvido, então é muito bom que a gente faça parte da história. Então vou te dar um contexto agora do que está acontecendo. Você sabe que após o pecado, Deus sempre escolheu pessoas para que Ele possa se comunicar e, através dessas pessoas, mais pessoas sabiam sobre a vontade dEle, seu plano de salvação e seu plano de redenção. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. E depois desses chamados patriarcas, Deus institui um povo. Não para que fosse melhor, não para que fosse o queridinho de Deus, mas para que esse povo continuasse a reproduzir as vontades de Deus para todo o mundo. Então, depois dos patriarcas, essa missão é do povo de Israel. E por influência de outros povos, com quem esse povo entrava em contato, porque a gente vive em contato com pessoas, esse povo pede para Deus um pedido difícil. O povo diz assim: Deus, nós não queremos mais viver sobre a sua teocracia, sobre o teu único governo. Nós queremos um rei, todo mundo tem rei, a gente quer um rei. E essa não era, a princípio, a vontade de Deus. Deus queria ser o único rei de Israel, mas o povo queria um rei que eles pudessem ver, tocar, falar, e que pudesse viver num palácio próximo. E aí Deus atende o pedido do povo, Deus dá um rei, e o primeiro rei escolhido é Saul. Você conhece a história de Saul? Em dado momento da sua vida, ele se distancia de Deus, se torna um péssimo rei para Israel, e Deus decide não dar sequência à família de Saul no trono, então Deus escolhe Davi. As crianças conhecem de cor a história de Davi, nós conhecemos. Davi é escolhido, Davi entrega a sua vida para Deus, e apesar de pecador, de ter cometido falhas, Deus decide honrar Davi, permitindo com que os filhos de Davi continuassem como reis de Israel. Então, são os descendentes de Davi que se tornam reis. E estabelece aí, então, a dinastia de Davi. E, em certo momento, o povo novamente se corrompe, tem problemas, e o reino é dividido, não mais um reino só, e o reino se transforma em dois. Por isso, na Bíblia, a gente encontra, às vezes, a menção Reino do Sul, Reino do Norte, ou Judá e Israel. A capital de Israel, Jerusalém, a capital de Judá, Samaria. E aí, agora, como nós temos dois reinos, nós precisamos ter dois reis. E aí o problema só aumenta, porque se um rei já era difícil, com dois. E durante toda a trajetória da dinastia de Israel, eles passaram por 40 reis. 40 reis assumiram o trono. 20 em Israel e 20 em Judá. E desses 40, infelizmente, apenas 8 seguiram
à vontade de Deus. Apenas 8 decidiram reinar de acordo com o que Deus tinha de plano, de acordo com o propósito de Deus. E desses 8, a Bíblia, no livro de Crônicas, a partir do capítulo ali 18 a 20, fala sobre Josafá. Josafá era um homem que sim seguiu os desígnios de Deus, os propósitos de Deus para o seu reinado. E ele tem um reinado muito bom, próspero, ele vence batalhas, Deus está com ele. E um dia Josafá comete um erro, mas que custou muito. Josafá permite que seu filho se case com nada mais, nada menos que a filha de Jezabel. Você lembra aí quem é Jezabel, certo? Parece até um xingamento, né? Filha de Jezabel. Ela era filha de Jezabel. E Josafá, que estava tudo certinho na vida, fazendo a vontade de Deus, deixa seu filho se casar com ela. E sob a influência da filha de Jezabel, o filho de Josafá, que é o nosso personagem de hoje, chamado Jeorão, começa a ter uma vida completamente diferente do que Deus tinha projetado para ele e para Israel. Você sabe que nós estamos numa série falando sobre o fim da vida. E o fim mesmo, de acabar, e o fim também de finalidade, de objetivo, de propósito. E aí, o rei, quando reinava, Deus dava a ele 3 propósitos principais, 3 finalidades do seu reino. E o rei deveria, primeiro, adorar somente ao Deus de Israel, não cometer nenhum tipo de idolatria, não construir ídolos, não levar o povo a uma idolatria. E o terceiro propósito maior de um rei era julgar com justiça, olhar a causa dos oprimidos, dos mais necessitados, das viúvas, lutar pelos que não tinham voz. Esses eram os 3 atributos importantes para Deus quando ele escolhia um rei. E aí, nós temos aqui o nosso personagem Jeorão. E eu quero que você inicie a leitura comigo a partir do verso 4, do capítulo 21. O reinado de Jeorão, rei de Judá. Logo, Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns dos líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Mas andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe tinha feito. Acabe, marido de Jezabel, pois se casou com a filha de Acabe. E fez o que o Senhor Deus reprova. Entretanto, por causa da aliança que Deus havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele, e havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Verso 8. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá e proclamaram seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi combatê-los com os líderes e todos os seus carros de guerra. E os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, Líbina também se tornou independente, porque Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares a ídolos nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Tá bom até aqui, deu para a gente ter uma noção de quem é o Jeorão, né? Alguém conhece alguém aqui ruim? Você já entrou em contato com alguém mau, alguém perverso, alguém que faz coisas ruins? Ou já viu em algum noticiário, alguma coisa assim? A gente vê por aí pessoas más, né? Mas você conhece alguém que tirou a espada e matou seus próprios irmãos? Eu não conheço, graças a Deus não tive esse infortúnio de conhecer alguém assim. Mas Jeorão era essa pessoa. Ele matou os seus próprios irmãos. E do ponto de vista de Deus sobre rei, Jeorão foi um completo fracasso. Não deu certo. Mas Deus, ele sempre permite uma oportunidade. E quando para Deus a oportunidade já chegou ao fim, ele não é tirano, ele nos avisa. Ele nos avisa do juízo. E aí, nesse momento da vida de Jeorão, ele recebe uma carta. Continue lendo comigo a partir do verso 12. Uma carta. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias. E a carta dizia assim:
Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado: você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituir na idolatria com a sua família, com a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família do seu pai, homens que eram melhores que você. Por isso, o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres, tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre e irá piorar, até que saiam de si os seus intestinos. Você já recebeu carta? Já recebeu uma dessa? Jeorão recebeu uma carta dessa aí, vindo direto de Elias. Nossa, Diane, hoje é sábado. Que mensagem, que história estranha você trouxe. O que isso tem a ver com propósito, com finalidade? Sabe, Deus atendeu ao pedido do povo pedindo um rei, traçou um propósito para o reinado, colocou uma dinastia. E de todos esses, só 8 seguiram. Desses 8, o pai desse camarada seguiu, mas ele resolveu sair de tudo isso. E tem várias histórias que a gente pode tirar, várias lições que a gente pode tirar dessa história. Em outra oportunidade eu compartilhei outras lições com você. Mas Deus mandou eu vir aqui falar para você e para mim que isso tem tudo a ver com fim, com finalidade. E olha o triste paralelo dessa história de Jeorão com esse tema. Não seguir os propósitos de Deus, não cumprir a finalidade de Deus para a minha vida, pode me levar ao fim da minha vida. Eu vou repetir. Não cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Se você não cumpre o propósito de Deus para a sua vida, você e eu estamos caminhando para o fim da nossa vida. E não é um fim simbólico, um fim poético. Eu não estou usando aqui uma metáfora, é real. Eu estou falando de morte. De cemitério mesmo. Não cumprir o propósito de Deus para a nossa vida faz com que estejamos aqui, caminhando na direção do fim. Não sei se eu estou falando para alguém nessa manhã que acha que não é também tão sério assim, que decidiu falar para Deus, só um pouquinho, Deus, ó, eu vou fazer agora assim o que eu quero aqui, aí daqui a pouco a gente se encontra e eu sigo esse negócio de propósito que está tanto falando na igreja. Caminhar na direção contrária ao plano de Deus é caminhar em uma única direção, o fim, a morte. E, infelizmente, essa morte pode ser a morte eterna. Leia comigo o verso 19 do capítulo 21. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos... O que está escrito aí na sua Bíblia? Os seus intestinos? Pode falar alto. Os seus intestinos saíram. E ele morreu agonizando e sofrendo dores horríveis. E a Bíblia continua dizendo assim: seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Morreu. Jeorão morreu. E quando a Bíblia conta histórias, ela dá pouca certeza para a gente do fim das pessoas. Mas se tem uma história que, infelizmente, nós temos a certeza que nós não veremos essa pessoa no céu, é Jeorão. É triste. Mas no fim de 2 anos, como Deus havia lhe relatado por cartas, ele morreu. O intestino saiu de dentro do corpo dele e ele morreu com dores horríveis. Não tem mais nada. Acaba assim. Mas Deus também mandou eu dizer para você
que a nossa história não precisa acabar assim. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,9 que a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos estejamos em pé diante de Deus. E eu tenho plena certeza que a vontade de Deus, quando mandou através de Elias aquela carta para Jeorão, era que Jeorão rasgasse as suas vestes, colocasse vestes de cinza, clamasse por perdão, por misericórdia, perguntasse: Deus, eu fiz tudo errado até agora, como é que eu faço certo? Qual é o teu propósito? Me ajuda. Eu ainda tenho 2 anos, porque Deus disse na carta, ao fim de 2 anos. Ele tinha 2 anos ainda para resolver, mas ele não resolveu. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amém? As misericórdias do Senhor se renovam. E se eu e se você estamos aqui hoje, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã para mim e para você. Poderíamos nós ter encerrado a nossa caminhada hoje, não abrindo os nossos olhos, não levantando da cama. E talvez seríamos contados com Jeorão. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 9. Nós vamos viajar no tempo um pouquinho e vamos para a história de João, capítulo 9. A partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 4. João 9, verso 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Verso 3, disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Verso 4, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. A noite se aproxima quando ninguém poderá trabalhar. Verso 6, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, aplicou aos olhos do homem e então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, e que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? E alguns disseram: era ele. Outros diziam: não, se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, perguntaram para ele. E ele respondeu: o homem, chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos, me disse para lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. 2 homens. Um rei com um propósito: governar uma nação, viver num palácio, andar em carruagens, casar-se de repente com uma bela rainha, ter filhos príncipes, dar a eles a melhor educação disponível da época, ser famoso, conhecido por todos, andar vestido de vestes reais, comer e viver com o melhor que essa terra podia oferecer. O outro nasce em pecado, como todos nós nascemos, condenado desde o seu nascimento a uma cegueira. Vive nas ruas, não tem uma casa, que dirá um palácio. Anda descalço, com seus pés sujos, empoeirados. Não é digno de um casamento, que dirá ter filhos. Ninguém sabe nem ao menos o seu nome. A Bíblia diz: viu um cego de nascença. Nem o nome dele aparece na Bíblia. Veste-se de trapos e pede esmola. Esse era o cego. Aquele era o rei. Um rei e um mendigo. Um deveria liderar o seu povo e andar de acordo com a vontade de Deus, mas ele decididamente resolve andar em oposição ao projeto que Deus tinha para a vida dele. E tem um fim trágico. O outro nasce com um propósito.
ou talvez com uma maldição. Viver cego e morrer cego. Mas em algum momento da sua vida, ele se encontra com o Cristo, o Messias, Jesus. E volta a enxergar. Os discípulos não entendem muito o porquê daquele homem estar cego e perguntam para Jesus, por quê? E Jesus dá, talvez, uma das melhores respostas da Bíblia. O propósito da cegueira dele é para que se manifeste nele as obras de Deus. Você já passou por algum problema muito sério? Eu sei que nada comparado à cegueira, mas e você se perguntou no meio do seu problema, por quê? No meio de uma doença, no meio de um desemprego, no meio de uma notícia ruim sobre o seu filho, e você se pergunta, por quê? E aí Jesus respondeu para aquele homem, para que se manifeste nele as obras de Deus. É difícil entender isso, né? Como assim uma coisa ruim vai fazer com que se manifeste em mim as obras de Deus? Sabe o que Georão talvez não tenha entendido e que muitas vezes na minha vida eu não entendo? Não é sobre mim. Não é sobre você. Não é sobre nós. Não é. Não é sobre o que eu tenho, o que eu posso fazer, onde eu gostaria de estar trabalhando, que tipo de filhos eu gostaria de ter, que pessoa eu gostaria de escolher para passar o resto da vida ao meu lado, que marido, que esposa, que igreja eu gostaria de frequentar, que tipo de louvor eu gostaria de ver sendo cantado aqui à frente, que pregação eu gostaria de estar na igreja assistindo. Não é sobre mim, não é sobre você. E a gente tem muita dificuldade de entender que não é sobre nós, é sobre Deus. Aquele homem nasceu cego, e isso não tinha nada a ver com ele. Esse homem nasceu cego, e a cegueira desse homem era sobre Deus. E a gente não consegue entender que não é sobre mim. E a gente está falando de propósito, e talvez você já tenha vindo aqui os 5 sábados, e você pensa assim, quando você chega em casa, mas o que esse pessoal está falando? Como assim? Como que eu sei? Qual que é o propósito, o meu propósito? Como achar o meu propósito? E eu vim aqui para dizer para você que não é o seu propósito também. É sobre o propósito? Acho que vocês não estão me ouvindo. Não é sobre o seu propósito, é sobre o propósito de Deus. E se não é sobre mim, e se não é sobre você, eu não vou vir aqui dizer para você o que você tem que fazer. Porque o único livro que tem autorização para dizer o propósito de Deus é esse. E esse você tem na sua casa. Eu tenho a oportunidade a cada manhã de descobrir qual é o propósito de Deus, porque não é sobre mim. E às vezes a gente passa uma vida vindo à igreja e esperando que um irmão venha aqui e fale, pode, não pode, faça, não faça, coma, não coma, cante, não cante, use, não use, mas não é sobre essa pessoa, é sobre Deus. Você já perguntou para Deus? Georão foi rei aos 32 anos e nunca perguntou para Deus, como eu governo? E quando Deus quis adverti-lo, ele fingiu que não estava ouvindo. Não é sobre nós, é sobre Deus. E toda vez que a gente tenta fazer com que seja sobre nós, o final é trágico. Porque nós não somos nada, não temos nada e nem autoridade sobre ninguém. É sobre Deus. Olha para o seu irmão do lado aí e fala assim, irmão, não é sobre mim. Não é sobre você, é sobre Deus. E quando é sobre Deus, a gente sai daqui com o poder dele revestido em nós. Amém? Esse cego não tinha ideia disso. As pessoas passavam perto dele e falavam que era sobre ele, que era sobre os pais dele. E ele se sentia culpado, indigno, pecador. E nós somos tudo isso mesmo. Mas não era sobre ele, era sobre Deus. E Jesus diz que ele era cego, sim.
uma enfermidade, uma fatalidade, uma coisa triste e cruel. Mas ainda assim, isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. E se você veio aqui hoje com a intenção de saber qual é o seu propósito, eu quero perguntar para você, e eu perguntei isso para mim durante toda essa noite. Deus, o Senhor se manifesta através de mim? A minha vida tem existido aqui nessa terra para que através da Diane se manifeste as obras de Deus? Que obra de Deus você manifestou hoje quando você acordou? Que obra de Deus você manifestou quando você sentou nesse banco, olhou e viu que era essa pecadora que ia falar para você hoje? Que obra de Deus você manifestou quando você participou dos louvores? Quando você viu a roupa que o seu irmão estava chegando aqui no templo para adorar hoje? Que obra de Deus você manifestou? Não é sobre nós, queridos. Porque nós somos falhos e pecadores mesmo. É sobre Deus. E enquanto nós não aprendermos que o Evangelho é sobre Deus, nós não encontraremos o propósito. Nós existimos para Ele e por Ele. E através dEle. E quem é esse Jesus que quer manifestar em mim as obras dEle? A história continua contando, e você terá a oportunidade de ler em casa, que em algum momento esse cego foi levado perante os fariseus e as autoridades e perguntaram para ele: ei, é você mesmo? É você mesmo? Como foi que tudo isso aconteceu? E o cego fala: eu não sei, eu era cego. As pessoas podem confirmar que eu era cego. Um homem chamado Jesus se aproximou de mim, tocou os meus olhos com saliva e barro e me pediu para lavar no tanque de Siloé. E vocês conhecem o tanque de Siloé? E eu fui lá, lavei e agora eu enxergo. Ele deu o testemunho dele ali, mas aqueles homens não acreditaram. E em uma outra oportunidade, Jesus encontrou o ex-cego. E Jesus perguntou para ele: você crê no Filho do Homem? E o ex-cego agora responde para Jesus: como eu posso crer? Quem é o Filho do Homem? E Jesus olha para aquele homem, e agora aquele homem pode olhar para Jesus nos olhos. E Jesus diz assim para aquele homem: eu sou o Filho do Homem. E naquele mesmo instante, aquele homem se ajoelha, adora Jesus, e dali em diante, ele segue a Jesus. Naquele momento, ele encontrou o propósito da sua vida. Não que agora fosse sobre ele, mas continuava sendo sobre Jesus. Por muito tempo, eu vim à igreja com a finalidade de que fosse sobre mim. Sobre as minhas ideias para os ministérios onde eu participava. Por muito tempo eu tenho educado os meus filhos pensando que é sobre mim. O que eu tenho de bom para ensinar para essas crianças que estão crescendo? Por muito tempo eu tenho tentado me relacionar com o meu esposo pensando que é sobre mim. Eu estou certa. Tenta fazer assim como eu faço. E Jesus Cristo veio dizer para mim que não é sobre mim. Nada é sobre mim e nada pode ser sobre mim. E é este o evangelho do reino que será pregado a todo mundo. Sobre Deus, sobre Jesus, sobre os propósitos dele, sobre os objetivos dele para a nossa vida. E qual é o propósito dele para a nossa vida? Ele se revelou ao ex-cego, ele disse: você acredita? O propósito de Deus para a sua vida é que você acredite nele. E que crendo nele, você manifeste através de você as obras de Deus. E quais são as obras de Deus? Quais são as obras de Deus? Ele é criador. Ele é mantenedor. Ele é restaurador. Ele veio para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos, dar voz aos oprimidos, curar os cegos, curar os paralíticos, trazer alívio às almas. Essas são as obras de Deus. Eu estou errada? Você concorda comigo? E por que a gente não está vivendo isso? Por que a minha vida não está manifestando as obras de Deus?
Hoje, enquanto eu dirigia para cá, eu vi diversas pessoas e eu vim pensando na mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu disse, Deus, por quê? Por que eu não posso trazer restauração para as pessoas? Por que eu oro por um problema de alguém e no dia seguinte não vem a pessoa e não fala, Diane, foi resolvido? Por que a gente dá a cesta, dá o alimento e a pessoa não consegue não precisar mais, ela continua vindo e precisando? Por que a gente dá o estudo bíblico e a pessoa não batiza? Por quê? E aí eu percebi que talvez até agora tenha sido sobre mim. E é sobre Jesus. E eu desafio você a encontrar na Bíblia uma história de alguém que tenha encontrado-se com Jesus, tenha olhado nos olhos de Jesus e não tenha tido transformação. Não tem. Não tem. Porque o contato com Jesus traz cura. O contato com Jesus traz cura. O contato com Jesus traz libertação. O contato com Jesus expulsa demônio. O contato com Jesus traz prosperidade. O contato com Jesus salva, restaura, muda a rota. E talvez, se as pessoas que estão em contato conosco não tiveram essa mudança, infelizmente, é porque nós não temos em nós manifestado as obras de Deus. Mas como eu disse, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E hoje é uma nova oportunidade. Hoje é uma nova chance. Para que a gente não seja Georão, mas para que a gente seja um ex-cego, um ex-surdo, um ex-paralítico. Alguém que encontrou com o Filho do Homem, foi liberto e voltou para adorar. Que através da sua vida, a gente encontre o propósito. Mas não o meu propósito, não o seu propósito, não o propósito de ninguém que está ao seu lado, mas o propósito de Deus. Eu convido o Ministério de Louvor aqui agora. Nós vamos cantar um hino que fala sobre isso. Que fala que quando nós encontramos o Filho do Homem, nós somos libertos. Libertos de uma sentença de morte, que talvez nós não sabíamos que estivéssemos sentenciados a ela. Assim como Georão, o meu desejo é que a carta que você recebeu nessa manhã faça sentido para você. Mas diferente de Georão, que você leia essa carta como uma nova chance, para que as obras de Jesus se manifestem através de nós. Fique de pé, nós vamos cantar o Filho do Homem. Lembra que o propósito é manifestar através de nós as obras de Deus e voltar para adorá-lo. Esse cântico precisa ser uma adoração. Precisa ser sincero e do fundo do seu coração. Porque é a nossa história. Eu não mereço. A gente não merece. Tanto amor. A gente não é digno. Eu não sou digno. Não é sobre nós. Do seu é sobre Ele. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adoro. E esse é o propósito, adorá-lo. Com amor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno seu perdão, a dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Hoje você está se encontrando, sabe com quem? Filho do homem. E quando a gente encontra com Ele, Ele liberta. Verdadeiramente.
gente pode olhar para o céu, Posso erguer as nossas mãos, minhas mãos ao céu, levantar a nossa voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, e dizer: levantar a minha voz só pra dizer: eu sou livre. livre eu sou. Mas a gente não é livre para fazer a nossa vontade. Não é essa a liberdade. A nossa liberdade é para proclamar as obras do Senhor. Tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. E quem que liberta a gente? É a gente mesmo? Não, é o Filho do Homem. É sobre Ele. Libertou verdadeiramente. Esse é o cântico dos libertos. E agora que você é livre, você pode erguer as mãos aos céus. Minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Sabe pra que você é livre? Pra adorar. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Amém. Sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Aleluia. Eu pude sentir o canto dos libertos pelo sangue de Jesus. Sabe a história de Jeorão? Em 2 Crônicas, capítulo 21, termina assim. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém lamentasse. E foi sepultado na cidade de Davi, não no túmulo dos reis. Ninguém pranteou por ele e não deixou saudade. Quero dizer para você nessa manhã que as pessoas que entram em contato com o Filho do Homem não terminam assim. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. As pessoas que entram em contato com o Filho do Homem não terminam assim. Amém. Você pode sair daqui com uma certeza. O seu final não é esse. O meu final não é esse. Porque hoje nós nos encontramos aqui com o Filho do Homem. Amém. Aquele cego, quando encontrou-se com o Filho do Homem, ajoelhou e adorou. Hoje você se levantou, cantou para o Filho do Homem e você declarou que você é liberto. A partir de hoje, se até agora não tinha sido assim, a partir de hoje você vai sair daqui, em nome de Jesus, proclamando através da tua vida as obras do Senhor. E quando a gente proclama as obras do Senhor, a gente deixa legado, a gente deixa saudade. E mais pessoas vão se somar ao coro dos libertos. E todos nós estaremos em pé, diante do Filho do Homem, face a face.
Esse é o meu desejo e a minha oração. Que você encontre a cada dia da sua vida o propósito de Deus para você. Que você se lembre que você nasceu e foi criado para que, independente dos problemas que você enfrenta, das lutas, da depressão, da ansiedade, do medo, apesar de tudo isso, você existe para que através de você, por você, se manifeste as obras de Deus. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Te agradecemos porque talvez chegamos aqui com o nosso coração triste pelo pecado que cometemos, porque em pecado nossos pais nos conceberam e carregamos o peso da culpa, mas em nome de Cristo Jesus o Senhor nos libertou. Te agradecemos, porque a sua palavra revela histórias que provocam em nós vontade de mudar. Te agradecemos porque estamos saindo aqui com uma certeza, a de que descobrimos, encontramos o propósito do Senhor para nós. Que os meus amigos, que os meus irmãos, que a minha família que está aqui, possa sair daqui, nesse momento, manifestando as obras de Jesus. O mundo tem manifestado várias coisas, mas nós queremos sair hoje do culto que tivemos nesse sábado em Poá, manifestando as obras de Deus, manifestando as obras de Jesus. Nos transforma dia a dia, para que essas obras se tornem cada vez mais visíveis às pessoas que entram em contato conosco. Nós queremos ver o Senhor voltar. E queremos conhecer o Filho do Homem, face a face. Nos permita esse privilégio. Nos salva, nos redime, nos perdoa. E nos usa para que através de nós, as pessoas saibam quem é o Filho do Homem. Oramos no nome dele, Jesus Cristo. Amém. Convido a igreja para se assentar. A Diane estará à porta para cumprimentar cada um dos irmãos. Os diáconos irão organizar a saída de trás para frente, ok? Aguarde no seu lugar cantando conosco o melhor lugar do mundo. Vamos sair daqui louvando e adorando a nosso Deus. Vocês que não estão ainda para sair, vamos cantando, tá? No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.